Na nossa jornada de fé, é fácil imaginar os ataques espirituais como eventos dramáticos, quase cinematográficos. Mas a realidade é muitas vezes muito mais sutil e insidiosa. Ao contrário das representações grandiosas que vemos na mídia, a guerra espiritual nem sempre vem acompanhada de uma voz estrondosa ou de um demônio visível. É fundamental compreender que o inimigo, o diabo, opera principalmente através do engano, preferindo passar despercebido, sussurrando mentiras e dúvidas em nossas vidas. Considere as formas sorrateiras como esses ataques se manifestam. Frequentemente, eles se assemelham aos desafios comuns da vida, mas com uma peculiaridade. É como caminhar em meio a uma neblina, sem perceber que ela está lentamente desviando você do seu caminho. Você pode começar a enfrentar uma série de acontecimentos infelizes, um após o outro. De repente, você está lidando com uma série de problemas. Perder emprego, passar por tragédias familiares ou acidentes inesperados. Parece que você está preso em uma tempestade sem fim e a cada trovão, seu foco se desvia ainda mais de onde deveria estar, em Jesus. Mas é aqui que reside a verdadeira batalha, a maneira como você responde a essas coisas. Essas ondas implacáveis de problemas visam distrair você e inundar seu coração com desespero e dúvida. Qual é a intenção do diabo? Desviar o olhar da solução que é sempre Jesus. Lembre-se, quando está focado nas tempestades ao seu redor, você pode facilmente começar a afundar no medo e na desesperança. Vamos nos inspirar na história de Pedro andando sobre as águas. Em meio a uma tempestade, Pedro vê Jesus e sai do barco com fé. Inicialmente ele está indo muito bem, mas no momento em que tira os olhos de Jesus, as ondas o dominam e ele começa a afundar. Esse momento nos ensina uma lição vital. Quando as ondas de ataques espirituais aumentam, quando você se sente mal e que está se afogando nos problemas desse mundo, a chave é manter os olhos firmemente em Jesus. É esse foco inabalável nele que te manterá à tona. Então, meu amigo e minha amiga, se você se sentir oprimido pelas repentinas tempestades da vida, lembre-se de Pedro andando sobre o mar. Mantenha seus olhos em Jesus. Nele, você encontrará força para permanecer firme contra essas correntes ocultas. No meio da nossa jornada, há um sinal sutil, mas profundo, que muitas vezes passa despercebido. O ressurgimento de velhos hábitos. Imagine que você está no caminho da transformação, abraçando um novo modo de vida em Jesus Cristo. Você se arriscou, foi batizado e se comprometeu com uma vida de retidão. É como emergir de uma crisálida, onde o velho eu dá lugar a uma existência nova e piedosa. Mas aqui está o problema: a transformação é uma jornada e não um destino. O diabo, com seu jeito astuto, não está disposto a te liberar tão facilmente. Pense nisso como um cabo de guerra espiritual. Você está puxando para uma vida de retidão, e lá do outro lado está o diabo puxando você de volta aos estilos de vida e hábitos passados. É uma batalha de vontades, onde velhos amigos podem reaparecer disfarçados de boas intenções, mas sutilmente empurrando você para erros do passado. Essas não são meras coincidências, são movimentos calculados em um jogo de xadrez espiritual com o objetivo de atrapalhar o seu progresso. Considere a parábola do semeador em Mateus 13, onde Jesus fala sobre sementes que caíram entre espinhos. Essas sementes brotam, mas os espinhos, as preocupações da vida e o engano da riqueza, a sufocam, impedindo o crescimento frutífero. Isso é semelhante à nossa jornada espiritual, recebendo a palavra com alegria, mas as complicações dos hábitos passados e as plantas espinhosas dos velhos vícios podem sufocar nosso crescimento espiritual. Por isso é fundamental estarmos atentos às amizades que mantemos. Cerque-se de pessoas que te impulsionem para frente, não daquelas que te arrastam de volta às sombras do seu passado. Escolha um progresso em vez da regressão, a luz em vez das trevas. Cuidado também com o isolamento, pois é uma tática do manual do diabo. Lembre-se, na união reside a força. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não fomos feitos para navegar sozinhos na jornada da vida. Prosperamos na comunhão com outros verdadeiros cristãos e na força coletiva de uma comunidade enraizada na fé. Nesse caminho que chamamos vida, especialmente como escolhidos de Deus, chega um momento em que um pesado manto parece cair sobre nossos ombros. Esse não é apenas um manto qualquer. Ele é tecido com fios de desânimo e tingido com a profunda cor da depressão. É mais do que um mero dia ruim, é um sinal claro de um ataque espiritual direcionado ao seu coração e ao seu espírito. Imagine isso: sua alegria, antes brilhante como o sol da manhã, começa a diminuir. Sua esperança, que antes era sólida como uma rocha, começa a desmoronar como areia.
É como se a própria fé, que tem sido a sua luz, parecesse tremer num vento implacável. Você se sente sobrecarregado, como se estivesse carregando uma montanha nas costas e tudo ao seu redor parece cinza e sem cor. Mas aqui está o ponto de virada na nossa história. Não estamos indefesos. Dentro de cada um de nós arde o fogo inextinguível do Espírito Santo. Essa presença divina é a nossa fortaleza contra esses ataques invisíveis. O diabo, com todos os seus esquemas astutos, pretende extinguir a nossa luz interior, mas o que ele esquece é que a nossa luz é alimentada por uma fonte eterna. O campo de batalha não é de carne e osso, é uma arena invisível onde as forças espirituais se chocam. Como guerreiros da fé, a nossa armadura não é forjada por mãos humanas, ela é dada pelo próprio Deus. Essa armadura nos protege não apenas nas batalhas que vemos, mas também naquelas que não vemos. Quando sentimos esse peso do desânimo, isso é um chamado às armas. É hora de nos ajoelharmos em oração, pedindo a Deus que reabasteça as nossas forças, que nos envolva numa paz que está além de qualquer compreensão terrena e que reacenda a alegria e a esperança dentro de nós. Lembre-se, a paz de Deus é como um rio. Flui, refresca e traz vida aonde quer que vá. E não vamos esquecer o poder do companheirismo. Estenda a mão para seus irmãos e irmãs em Cristo. Suas orações e palavras de encorajamento são como um bálsamo para a alma cansada. Juntos formamos uma corrente inquebrável de fé, elevando uns aos outros quando um de nós vacila. Nos momentos em que as coisas parecem sombrias, quando a paz parece um sonho distante e o estresse se apega a você como uma segunda pele, saiba que não são meras coincidências. É um cabo de guerra espiritual para o seu coração. A vontade de desistir, a luta na sua vida de oração, o sentimento de desconexão na sua comunidade, o esgotamento da sua energia e a perda de motivação, tudo isso são sinais que mostram que o diabo está tentando te desviar da sua posição, que é o caminho de Deus. Mas aqui está a sua arma secreta. Os ataques do diabo são uma prova da sua importância no grande plano de Deus. Você está sendo um alvo porque é uma ameaça para as trevas com a sua luz. Então, quando você se sentir pesado nesse manto de desânimo, lembre-se, isso não é um sinal de derrota, mas um chamado para se levantar e um lembrete do seu valor nessa guerra espiritual. Nas trincheiras da nossa jornada espiritual há um indicador sutil, porém profundo de um ataque espiritual, o peso repentino da oração. É como se do nada nossas orações parecem escalar montanhas íngremes e intransponíveis. Cada palavra um passo trabalhoso, cada apelo um suspiro ofegante. Não se trata daqueles dias comuns em que nosso ritmo espiritual parece errado. Não, isso é diferente. É como tentar falar em meio a uma névoa densa, onde até a oração mais simples parece um grito de guerra. Vamos falar a real aqui. É fácil cair em uma rotina onde falar com Deus se torna uma tarefa que continuamos adiando na nossa lista de tarefas. Mas não se trata de mera preguiça ou cansaço espiritual. É a resistência tangível no ar, do tipo que deixa o coração pesado e o espírito cansado. É uma guerra entre a carne e o espírito, onde a estratégia do diabo é cortar a nossa linha vital, a comunicação com Deus. Nesses momentos em que a oração parece mais difícil, é quando ela é mais necessária. Não é apenas uma batalha de palavras, é uma luta pela conexão da sua alma com o seu Criador. O próprio Jesus nos mostrou o caminho quando disse que algumas batalhas só são vencidas através da oração e do jejum. É nesses tempos de seca espiritual que devemos ir mais fundo, jejuando com uma ferocidade que corresponda ao nosso fervor na oração. Imagine o seguinte: nos momentos tranquilos de luta, quando você se sente mais desconectado, essa é a sua chance. Não é um sinal para recuar, mas um apelo às armas. É o momento de intensificar suas práticas espirituais, não por medo, mas por fé. Ao mantermos nossos sentidos espirituais aguçados, olhos e ouvidos abertos às mudanças sutis na nossa atmosfera espiritual, não estamos apenas nos defendendo, estamos lançando um contra-ataque. O diabo pode jogar desespero, colocar o desânimo sob o disfarce de probabilidades esmagadoras, mas lembre-se do apóstolo Paulo. Náufrago, apedrejado, açoitado, preso e espancado, ainda assim, não quebrado. Sua jornada não foi apenas de provações físicas, mas de triunfos espirituais. A sua resiliência é uma prova do poder que existe dentro de nós, o poder de transformar o que parece ser uma derrota espiritual numa transformação de força divina. Doenças físicas, turbulência emocional e batalhas mentais podem parecer eventos aleatórios na vida, mas às vezes são mais do que isso. Podem ser táticas do diabo para nos desviar do nosso jogo espiritual,
Mas aqui está a nossa arma secreta, o poder indomável de Deus dentro de nós. Ao nos voltarmos para Ele, buscando força e proteção, não estamos apenas sobrevivendo a ataques, estamos construindo uma fortaleza espiritual. Guarde seu coração e sua mente. Esteja vigilante sobre o que você deixa entrar em sua vida. Influências e comportamentos mundanos não são apenas más escolhas, podem ser portas abertas para ataques espirituais, mas não deixe o medo ser seu guia. Em vez disso, deixe que esses momentos sejam um catalisador de crescimento, uma oportunidade para aprofundar a sua confiança e fé em Deus. Você já sentiu como se do nada a vida simplesmente jogasse uma bomba em você? É nisso que estamos mergulhando hoje. Imagine isso, em um momento, tudo está calmo e de repente é como se uma tempestade atingisse sua vida. Mas não é qualquer tempestade, é uma tempestade que parece ser um propósito, uma direção. Quase como se tivesse você como alvo. Não é azar ou acaso, é um sinal claro de ataque espiritual, especialmente para os escolhidos de Deus. Veja, as batalhas que enfrentamos não são apenas o que vemos e tocamos. Elas não são apenas sobre o aqui e agora. Nossa verdadeira luta é contra forças invisíveis, aqueles governantes e poderes no reino espiritual. É uma batalha tão real quanto possível, travada não com armas físicas, mas com a armadura espiritual. Agora, quando essas mudanças inesperadas na vida nos atingem, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Mas lembre-se, essa não é apenas uma batalha, é um chamado às armas. É um chamado de Deus para despertar, dizendo para não confiarmos na nossa força, mas na dele. Nesses momentos, a nossa fé precisa ser como uma âncora, nos mantendo firmes em meio à tempestade. Vejamos sempre a Bíblia, a palavra que nos guia nesses tempos tumultuados. Ela está repleta de sabedoria, orientação e promessas, que são como um farol no escuro. E não se esqueça do poder do companheirismo. Cerque-se de verdadeiros cristãos. Eles são o seu batalhão, o seu sistema de apoio, prontos para erguer e encorajar você em sua caminhada com Deus. Lembre-se, essas mudanças repentinas na vida podem parecer obra do diabo, mas com Deus, ao nosso lado, a vitória não é apenas uma possibilidade, é uma garantia. Quando as coisas parecem caóticas, quando a paz e a clareza parecem memórias distantes, isso é outro sinal revelador de um ataque espiritual. Mas não estamos indefesos. O diabo pode ter como objetivo roubar, matar e destruir, mas estamos armados com algo muito maior, o poder e a autoridade que nos foram dados pelo próprio Deus. Não faça isso sozinho. Apoie-se em seus irmãos cristãos para oração e apoio. Busque aquela paz divina que só Deus pode dar. O Espírito Santo não é apenas um consolador, ele é o nosso guia através da névoa desses ataques. Escreva amém nos comentários se você crê nisso. Apegue-se às promessas de Deus e deixe o Espírito Santo te encher de clareza e consolo. E observe, enquanto você supera cada desafio espiritual na sua vida. Você pode ter encontrado algumas ocorrências estranhas ou pode ter ouvido outras pessoas falarem sobre ver vultos ou enxergar demônios. Nessa mensagem, quero usar a Bíblia para te ajudar a compreender este assunto antigo e complexo. Os demônios podem realmente mudar sua aparência? Eles podem realmente aparecer no mundo físico? Usaremos a Bíblia para examinar isso de perto, mas antes de começarmos, é crucial que, como cristãos, aceitemos a finalidade das Escrituras. O que quero dizer? Qual é a finalidade das Escrituras? A finalidade das Escrituras significa que a Bíblia é suficiente como a palavra completa de Deus. Ela é suficiente para nós como seguidores de Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. A palavra de Deus é a autoridade máxima em qualquer assunto, não importa qual seja. Aqueles que acreditam que as opiniões e acordos humanos podem anular a palavra de Deus estão enganados. Podemos ouvir muitos pontos de vista sobre um assunto, mas a palavra final não foi dada até ouvirmos de Deus. Isso significa que podemos recorrer à Bíblia em busca de orientação sobre qualquer assunto, inclusive sobre demônios. Veja, a Bíblia é um livro fascinante que cobre uma vasta gama de assuntos sobre a vida e a existência humana, desde amor e compaixão até seres espirituais e entidades demoníacas. No entanto, você já se perguntou se a Bíblia fala se os demônios podem se transformar fisicamente de uma forma para outra? Bem, o problema é o seguinte: embora a Bíblia fale sobre possessão demoníaca, ela não afirma explicitamente que os demônios podem transformar um humano em outra criatura, como um cachorro ou um gato, por exemplo. Essa ideia não é apoiada na Bíblia. Os demônios descritos na Bíblia
são seres puramente espirituais e não físicos. Isso significa que os demônios são imateriais. Eles são como o ar, pois não podemos vê-los, mas podemos senti-los quando se movem ao nosso redor e principalmente ver os resultados de suas atuações. É isso que quero dizer quando digo que os demônios são criaturas imateriais. Agora, é importante compreender que o reino espiritual é diferente do mundo físico em que vivemos. No mundo físico, por exemplo, muitas coisas como o tempo, o espaço e a gravidade têm um impacto significativo nas nossas vidas. Contudo, no reino espiritual, estas coisas não se aplicam. Elas simplesmente não existem. Isso significa que as leis naturais que governam o nosso mundo físico são diferentes daquelas do mundo espiritual. É por isso que pode não ser correto dizer que os demônios podem mudar de forma, como vemos nos filmes de terror, por exemplo. Compreender o mundo em que os demônios vivem pode ser um desafio porque as regras que governam o seu mundo não são as mesmas que as nossas. Como os demônios não são seres físicos, é provável que possam se transformar. Isso significa que é possível que eles se disfarcem de uma forma que confunda a nossa compreensão da sua existência. Considere o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nesse versículo, aprendemos que Satanás não aparece agitando uma faixa que diz: "Olá, eu sou o diabo". Não, ele é esperto. Em vez de fazer com que o pecado e o mal pareçam totalmente ruins, ele adota esse ato de esperteza. Imagine, ele brilha, cintila e parece absolutamente charmoso. Ele se disfarça de anjo e muitas vezes usa o nome de Deus, fazendo com que a rebelião à palavra do verdadeiro Deus pareça bastante razoável, transformando o pecado em algo que parece ser bom. Seu plano de jogo é inverter as coisas, fazendo com que o que é verdade pareça falso, transformando o pecado no que parece certo e fazendo com que a escuridão pareça brilhar mais do que a luz. Muitas pessoas não sabem que Satanás pode ser muito enganador para atingir seus objetivos. Às vezes, ele se esconde atrás de uma fachada de bondade para ganhar a confiança das pessoas, apenas para atacar quando estiver no meio delas. Esta tem sido a sua estratégia desde que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele usou isso novamente para enganar Davi e fazer um censo de Israel, embora Deus tivesse ordenado que não o fizesse. É uma tática simples, mas poderosa. Considere isso por um momento. Você já se perguntou por que existem tantas religiões falsas ao redor do mundo hoje? A resposta direta é por causa do engano do diabo. Ele é muito astuto, assim como seus demônios. Vejamos uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, ou seja, qualquer um que pregar o evangelho que vá além daquele que recebemos, essa pessoa é amaldiçoada. Meu amigo e minha amiga, você já se perguntou por que muitas religiões falsas começaram através de um encontro com algum ser angelical ou uma visão? É bastante intrigante, não é? Mas a verdade é que esses chamados anjos podem não ser o que parecem. Na verdade, eram demônios disfarçados de anjos de luz, apenas para enganar os fundadores dessas falsas religiões. Pense nisso por um momento. Se você fosse o diabo, você apareceria para essas pessoas vestidas de vermelho, com 2 chifres, um garfo na mão e uma longa cauda? Claro que não. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, o diabo vem como um anjo de luz com uma verdade distorcida. É um esquema simples, mas muito perigoso. É por isso que a Bíblia adverte fortemente que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Jesus e os apóstolos ensinaram, essa pessoa será amaldiçoada. Você sabia que algumas religiões populares no mundo hoje começaram com a afirmação de que os anjos lhes trouxeram revelações divinas sobre Deus e como adorá-lo? É verdade que, de acordo com a Bíblia em Hebreus 13, não devemos esquecer de mostrar bondade para com estranhos, pois podem ser anjos disfarçados. Também sabemos que os anjos são reais, e uma de suas tarefas é ministrar aos que receberam a salvação, como mostra Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
Hoje existem muitas religiões ao redor do mundo com milhões de seguidores que foram fundadas em falsas alegações de visitações divinas por supostos anjos. Como resultado dessas visitas, foram apresentados a doutrinas e vícios satânicos que promovem a adoração de Satanás. Lúcifer, que agora é Satanás, sempre foi um enganador. Jesus fala sobre isso em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade no diabo, meu amigo e minha amiga. Se ele foi capaz de enganar 1/3 dos anjos no céu para se juntar a ele na sua rebelião contra Deus, então devemos estar cientes do seu engano astuto. O nome Lúcifer significa cheio de luz, e não é de admirar que ele saiba como se transformar em um anjo de luz a qualquer momento. Contudo, podemos ter certeza de que ele não é da luz. Considere o que disse o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui podemos ver claramente a diferença mais significativa entre anjos e demônios. É da natureza dos anjos rejeitar totalmente a adoração, pois a adoração pertence a Deus. Contudo, é da natureza dos demônios pedir e aceitar a adoração. Na verdade, Satanás e seus anjos anseiam por adoração. Agora, por que tomei tanto tempo falando sobre o caráter de Satanás? É bem simples, porque todos os seus demônios o seguem. Eles refletem diretamente tudo o que vêm fazer. Todos eles têm a mesma natureza. É por isso que o apóstolo João ensina que não devemos ficar surpresos com o fato de Satanás poder se transformar exteriormente para se tornar um anjo de luz. Quando ouvir pessoas afirmando ter algum tipo de encontro com supostos anjos, aconselho você a tomar cuidado, pois esses sonhos, visões ou encontros podem não ser verdadeiros. Não aceite apenas tudo o que dizem a você, pois às vezes esses encontros são inspirados por demônios e não por Deus. Da mesma forma, todos os demônios são enganosos. Eles podem não necessariamente mudar sua aparência física, mas podem alterar a perspectiva daqueles que desejam enganar. O anticristo fará o mesmo durante o fim dos tempos, enganando muitos para receberem a marca da besta. Meu amigo e minha amiga, há uma grande batalha acontecendo no reino espiritual entre as forças do mal e do bem, do engano e da verdade, das trevas e da luz. Você deve estar equipado com o conhecimento desta guerra para não ser vítima da manipulação do diabo. Quando falamos sobre essas diferentes formas que os demônios podem assumir, não se trata tanto de uma mudança física, mas mais de como eles manipulam as coisas. A mudança de forma não consiste em transformar sua aparência, mas são ajustes astutos e inteligentes na forma como as pessoas veem ou vivenciam esses demônios na vida real. Além de poderem fingir ser anjos de luz, os demônios também podem assumir o controle das pessoas. Por exemplo, pense na história do endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. A Bíblia conta repetidamente como Jesus encontrou pessoas possuídas por demônios em seu ministério terreno. A história do homem gadareno possuído por demônios nos mostra que eles têm um desejo forte e gritante de habitar corpos humanos ou mesmo em animais. Essa história também revela que os demônios preferem habitar em corpos ou vagar pela terra em vez de serem enviados para o inferno onde eles realmente pertencem. Ao possuir corpos, eles podem ter presença física nesse mundo, causando danos e caos. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, Jesus compartilhou uma lição poderosa. Ele explicou que se um demônio for expulso, retornar e encontrar a pessoa vazia, ele voltará com 7 demônios ainda mais fortes para assumir o controle. É por isso que é crucial deixar Jesus encher o seu coração e permanecer fiel, se mantendo cheio do seu espírito. É como Paulo aconselha sabiamente em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Mas aqui está a boa notícia. Um demônio não pode possuir um verdadeiro cristão. Por que não? Porque o genuíno espírito da luz já habita dentro dele, impossibilitando a coexistência do espírito das trevas. É uma verdade tranquilizadora para aqueles que andam na luz da fé. No entanto, hoje, muitas pessoas não acreditam na existência de demônios.
Alguns veem isso como mentiras fabricadas destinadas a manter as pessoas escravizadas a práticas religiosas ou com medo. Contudo, a Bíblia ensina e confirma que os demônios são verdadeiros seres espirituais. Eles existem com o objetivo de ajudar Satanás a destruir a vida das pessoas, voltando elas contra Deus, as oprimindo e as manipulando. Veja bem, a ideia de mudança de forma demoníaca, frequentemente retratada em filmes e na literatura, não tem base na Bíblia. Os demônios são seres espirituais e não possuem corpos que lhes permitam mudar sua forma física. No entanto, eles podem enganar as pessoas, aparecendo como anjos de luz ou como defensores da verdade. A sua capacidade de mudança não é física, mas sim espiritual, visando levar as pessoas ao erro. Portanto, como verdadeiros cristãos, é importante que permaneçamos firmes e vigilantes, usando a palavra de Deus como nossa principal referência para discernir assuntos que dizem respeito a visões demoníacas ao nosso redor. No entanto, é crucial lembrar que quando cremos em Jesus, temos autoridade sobre os demônios, independentemente de sua capacidade de mudar de forma. Esta é a herança de cada verdadeiro cristão. Como Jesus confirma em Marcos capítulo 16, versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Temos essa herança gloriosa em Jesus. Na verdade, não temos motivos para temer ou nos deixar enganar pelas mentiras do diabo. O Espírito Santo é maior e vive e trabalha em nossas vidas, nos capacitando para detectar e vencer todos os demônios que estão diante de nós. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este versículo é um lembrete claro de que nossas vidas fazem parte de uma batalha maior e invisível. Não se trata apenas do que vemos e tocamos, mas do que não vemos, o reino espiritual, onde forças além da nossa compreensão estão em jogo. Meu amigo e minha amiga, vamos falar sobre algo real, algo poderoso e profundamente relevante para a nossa vida espiritual. Você já teve um sonho que persistiu assombrando o seu sono? Os sonhos podem ser janelas, revelando as batalhas invisíveis das quais fazemos parte. Eles podem sinalizar quando algo está errado no reino espiritual, apontando particularmente para atividades de bruxaria que influenciam sutilmente nossas vidas. Vamos mergulhar nisso com o coração aberto e o espírito vigilante. Comer em seus sonhos ou mordidas de cachorro. Você já acordou se sentindo desconfortável depois de sonhar em se deliciar com iguarias desconhecidas? Ou se assusta com um sonho em que um cachorro, que era para ser o melhor amigo do homem, se volta contra você com uma mordida? Estes não são apenas fragmentos aleatórios de sonhos, eles são indicadores espirituais. Comer em sonhos não é apenas uma atividade noturna, é uma atividade espiritual. Estas refeições aparentemente inocentes são misturas espirituais preparadas nos caldeirões das trevas, destinadas a tecer alianças invisíveis com forças malignas. É como assinar um contrato sem saber durante o sono, vinculando você aos caprichos das trevas. E quanto à mordida de cachorros? Nos sonhos, os cães nem sempre são os companheiros leais que conhecemos. Em vez disso, podem ser disfarces para espíritos malignos, lançando ataques secretos. Uma mordida em seu sonho pode significar uma traição ou uma doença espiritual iminente, muitas vezes vinda de fontes mais próximas do que você pensa. Lembre-se, o próprio Jesus advertiu em Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão os da sua própria família. É um alerta para estarmos espiritualmente vigilantes, mesmo em territórios familiares. Em ambos os casos, estes sonhos são um apelo à ação. É um sinal para nos blindarmos espiritualmente, para nos engajarmos no jejum e na oração. Estas práticas não são apenas rituais religiosos. Elas são suas ferramentas de guerra espiritual para quebrar esses laços invisíveis e limpar seu espírito. Quando você se levantar pela manhã após esses sonhos, deixe que sua primeira refeição seja de fortaleza espiritual. Oração, jejum e a palavra de Deus. Assim como Davi enfrentou Golias, não com força física, mas com fé e uma funda, enfrente seus desafios espirituais com as armas que Deus nos forneceu.
Lembre-se de que esses sonhos não são para nos assustar, mas para nos preparar. Eles nos lembram que nossas vidas são campos de batalha onde forças invisíveis competem por influência. Mas tenha coragem, pois Efésios capítulo 6, versículo 12 não termina com um aviso. Ele é um chamado aos braços espirituais. Somos lembrados de que a nossa verdadeira luta não é contra o que podemos ver, mas contra estas forças espirituais. Portanto, permaneçamos firmes, blindados de fé e vigilantes em oração, pois em Cristo temos vitória sobre todas as armadilhas ocultas do inimigo. Noite após noite, você se encontra caminhando por um reino sombrio onde os rostos dos que partiram, daqueles que você antes amava, aparecem para você. Mas aqui está o problema. Estes não são os espíritos amorosos dos seus ancestrais. São, em vez disso, disfarces astutos empregados por espíritos familiares. Estas entidades enganadoras não estão aqui para confortar, mas para enredar, perpetuando maldições geracionais que se agarraram à sua família como uma sombra persistente. Esses sonhos onde o falecido parece vir do além não são meras invenções da sua imaginação. São campos de batalha espirituais. Esses espíritos familiares, disfarçados de seus entes queridos que partiram, estão lá para formar convênios secretos, conduzindo você, sem saber, por caminhos que refletem as lutas e os fracassos daqueles que partiram antes de você. A Bíblia, nossa luz orientadora, afirma claramente que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. As lembranças de nossos entes queridos podem permanecer gravadas em nossos corações, mas o Senhor nos adverte contra buscar conselho ou comunicação com os mortos. Então, quando a noite trouxer imagens de quem já faleceu, lembre-se, isso é uma artimanha astuta do inimigo, um lobo em pele de cordeiro. Mas não é apenas a aparência do falecido que tem significado em nossas paisagens oníricas. Você já se viu em um sonho, cercado, sendo agredido, espancado, talvez por rostos desconhecidos ou invisíveis? Este não é apenas um pesadelo aleatório. É um sinal flagrante, um SOS espiritual. Seu espírito, a própria essência do seu ser, está sitiado. Forças invisíveis, emissários das trevas, estão lançando ataques secretos. É uma emboscada espiritual, um aviso de traição ou animosidade oculta, uma revelação de que nem tudo é como parece no mundo desperto. Nestes momentos de revelação, o que fazemos? Rendemo-nos ao medo, ao desespero? Absolutamente não. É aqui que entra em jogo a nossa fé, a nossa crença em um poder maior que qualquer escuridão. É um chamado às armas, um lembrete para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra esses ataques espirituais. A oração se torna a nossa fortaleza e o nosso baluarte nesses tempos turbulentos. Quando os sonhos sugerem a sombra iminente do espírito da morte ou a traição de forças invisíveis, isso é um chamado para buscar a intervenção divina. É nestes tempos de provação que devemos procurar com fervor a face de Deus, pedindo libertação, proteção, quebra das correntes que as gerações passadas forjaram involuntariamente. Lembre-se, caro ouvinte, no reino dos sonhos nem tudo é o que parece. Você já se viu em um sonho em que estava trancado em uma prisão ou jaula? Pode parecer que você está gritando por socorro, mas nenhum som escapa. Isto não é apenas um pesadelo, é um sinal. Uma bandeira vermelha balançando no vento espiritual. Simboliza que existem correntes invisíveis que prendem você, te impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Pense nisso. Você tem as habilidades, o coração, a motivação, mas algo inexplicável continua puxando você para trás. É como se uma mão invisível estivesse pressionando, impedindo você de voar alto. Esses sonhos são alertas. Eles são a maneira de Deus mostrar que existem fortalezas espirituais em sua vida, barreiras que você precisa romper com oração fervorosa e fé. E depois, há aqueles outros sonhos, aqueles que fazem você acordar se sentindo sujo e confuso. Estou falando de sonhos de natureza sexual. Bem, eu sei que este é um assunto delicado, mas é crucial que falemos sobre isso.
Esses sonhos não são apenas fruto da sua imaginação ou disparos aleatórios de um cérebro adormecido. Não. Estes são encontros espirituais de tipo sombrio. Os rostos que você vê, as situações em que se encontra, não são apenas sonhos, são ataques espirituais. Esses encontros são estratégias do inimigo. É a maneira dele de plantar sementes de luxúria e perversão e de prender você com correntes de pecado e vergonha. Pode ser difícil de acreditar, mas estes sonhos são resultado de uma guerra espiritual. As forças demoníacas usam essas visões como uma forma de forjar alianças malignas e acordos que mantêm contra você. Essas alianças têm consequências reais em sua vida desperta. Elas podem se manifestar como dificuldades em seus relacionamentos, obstáculos no caminho para o casamento, até mesmo barreiras em sua prosperidade financeira. É como caminhar pela vida com uma pesada corrente de arrasto atrás de você, invisível, mas sempre presente. Mas aqui está a esperança, a luz na escuridão. Estas correntes podem ser quebradas. Você tem um aliado poderoso nesta guerra espiritual: Deus. Quando esses sonhos vierem, não os descarte com meras invenções da sua imaginação. Reconheça-os pelo que são. Alarmes chamando você para a ação espiritual. Volte-se para a oração, busque a face de Deus, peça sua libertação. Ele está esperando para te libertar, quebrar essas correntes e tirar você dessa prisão espiritual. Lembre-se, nesta jornada da vida você não está sozinho. Deus está com você. Seus anjos estão lutando e a força deles se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então vamos ficar juntos, orar juntos e quebrar essas fortalezas espirituais. Você já se encontrou em um sonho em meio a uma cena funerária sombria ou vendo objetos do cotidiano, como suas chaves ou carteira, enterrados em um lugar misterioso? Estas não são apenas imagens aleatórias, podem ser bandeiras vermelhas espirituais sinalizando algo muito mais sério. Vamos parar um momento para entender isso. Imagine que você está em um enterro, um lugar onde enfrentamos a realidade da mortalidade. Agora imagine em seu sonho ratos e baratas correndo por aí. Estas não são apenas pragas no reino espiritual. Elas simbolizam forças que trabalham contra você, o espírito de destruição e maldade doméstica. É como ter um inimigo invisível trabalhando silenciosamente para desfazer o trabalho da sua vida, visando a sua prosperidade, a sua carreira e o seu bem-estar. Mas há mais. Já sonhou em perder o cabelo ou vê-lo sendo cortado? Em muitas culturas, o cabelo representa força e glória. Perdê-lo em um sonho pode ser perturbador, mas é mais do que isso. É um alerta espiritual, um aviso de que a sua glória pessoal, o seu potencial dado por Deus, está sob ataque. Agora você pode perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se, em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus disse: segue-me, e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Este é um poderoso lembrete de que, mesmo enquanto estamos fisicamente vivos, podemos estar espiritualmente adormecidos ou mortos. Esses sonhos são chamados para despertar, nos incitando a nos livrarmos da letargia espiritual e a vestirmos nossa armadura espiritual. Veja, o inimigo, o diabo, não joga limpo. Ele é astuto e implacável. Mas aqui está a verdade. Ele também está derrotado. Sim, esses sonhos podem parecer uma trama saída de um filme de terror, mas lembre-se, somos os protagonistas desta história, armados com a fé e o poder da oração. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Portanto, embora esses sonhos possam ser alarmantes, não se destinam a nos assustar, mas a nos incitar a agir. A chave aqui é não ignorar esses sinais. Se não forem abordados, estes ataques espirituais podem se manifestar nas nossas vidas despertas, afetando o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa paz. Mas a esperança, uma luz brilhante nesta escuridão, o poder da oração e a autoridade que temos em Jesus Cristo. Então, o que fazemos quando nos deparamos com esses sonhos?
permanecemos firmes, oramos, declaramos vitória sobre todos os planos do inimigo. Lembre-se, nossas batalhas não são contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais. E nesta batalha não estamos indefesos, somos capacitados pelo Espírito Santo. Sonhos com enterros, pragas ou perda de cabelo podem ser perturbadores, mas não são o fim da história. São chamados aos braços espirituais. Que estes sonhos não sejam uma fonte de medo, mas um catalisador para a fé. Que eles nos lembrem de permanecermos vigilantes, de orar sem cessar e de nos apegarmos às promessas de Deus, pois nele temos vitória, esperança e uma paz que excede todo entendimento. Você já se viu em um sonho com o coração batendo forte enquanto fugia de um terror invisível ou de um bicho feroz? Ou talvez você tenha acordado com a imagem perturbadora de sangue ou um alarme no meio da noite? Estes não são apenas produtos da sua imaginação. Podem ser sinais, ou alertas espirituais, se preferir. Em primeiro lugar, considere a profunda verdade bíblica de que a vida está inerentemente ligada ao sangue. Quando você vê sangue em seus sonhos, isso é mais do que um mero pesadelo. Poderia ser um sinal divino, um sinal de alerta, te avisando sobre uma batalha invisível travada contra o seu espírito. Pense nisso. Uma mulher grávida sonhando em perder sangue, isso não é apenas um medo aleatório, é um SOS espiritual. Um apelo às armas, à oração e à vigilância. Mas aqui está a diferença. Esses sonhos, por mais alarmantes que sejam, não pretendem nos paralisar de medo. Oh, não! Na verdade, são a maneira de Deus nos transmitir os planos de batalha do inimigo. É como receber um mapa secreto para navegar e frustrar os esquemas do adversário. Então, quando você acordar desse sonho, não deixe o medo dominar você. Em vez disso, deixe que isso te coloque de joelhos em uma fervorosa oração. Agora, vamos falar sobre esses sonhos de perseguição. Você já se viu correndo em seu sonho, perseguido por algo assustador? É como se você estivesse em um filme de suspense, mas você é o ator principal e o que está em jogo é sua alma. Este não é apenas um pesadelo comum. É um sinal revelador de guerra espiritual, um claro indicador de bruxaria agindo contra você. Esses sonhos são diferentes. Eles não são aleatórios. São ataques direcionados e exigem uma resposta espiritual estratégica. Mas aqui está a chave. Não se trata apenas do que acontece no sonho, é também sobre como você se sente ao acordar. Você carrega esse medo para o seu dia, sentindo uma sombra espreitando atrás de você? Esse é um sinal significativo, meu amigo. É como se o sonho saltasse do seu sono para a sua realidade. É aí que você sabe que é mais do que apenas um sonho. É um alerta espiritual. Então, o que você faz quando se depara com essas visões noturnas angustiantes? Você recorre à fonte suprema de poder e proteção, o Deus Todo-Poderoso. Veja, esses sonhos não são apenas avisos, são também convites. Convites para nos envolvermos em orações mais profundas e fervorosas, para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Não vamos fugir dessas batalhas espirituais. Em vez disso, vamos enfrentá-las com a coragem e a força que advém da fé. Lembre-se, em Cristo não somos vítimas da noite, somos vencedores na luz. Estes sonhos, por mais sinistros que possam parecer, são oportunidades para nos envolver na guerra espiritual, para nos aproximarmos de Deus e para experimentarmos o seu poder libertador nas nossas vidas. Então, meus queridos amigos, vamos abraçar esta jornada com esperança e convicção. Vejamos esses sonhos não como fontes de medo, mas como apelos à ação espiritual. Juntos, vamos orar, permanecer firmes e testemunhar a poderosa mão de Deus se movendo em nossas vidas, transformando nossos pesadelos em testemunhos de sua graça e poder. Lembre-se, em Cristo, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Seja abençoado, fique vigilante e mantenha a fé. E se você gostou desta mensagem, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Como você sabe quando está na presença do mal?
Quero dizer, não é como um filme de terror onde o diabo aparece e a sala começa a ficar gelada e fria. Não, é mais sutil do que isso. Você pode sentir uma inquietação dentro de si, um forte impulso do Espírito Santo que diz que você está no lugar errado. E isso é um sinal que nunca deve ser ignorado. Mas e quando o mal é mais sutil, como se estivesse dentro de uma pessoa? Bem, você está ouvindo a mensagem certa, porque vamos te contar tudo sobre isso. Em primeiro lugar, temos as pessoas que abraçam e adoram viver em seus pecados. Agora vamos esclarecer uma coisa. Todos nós pecamos, cada um de nós. Mas há uma diferença entre alguém que reconhece seu pecado e está trabalhando ativamente para mudar e alguém que simplesmente gosta disso. Essas são as pessoas que não apenas se entregam a atitudes pecaminosas, mas também encorajam outras a se juntarem a elas. A Bíblia nos diz para evitar essas pessoas a todo custo. Agora, antes que você comece a pensar que estamos julgando, vamos dar uma olhada no que a Bíblia tem a dizer sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, nos diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. E se isso não estiver claro o suficiente para você, deixe-me detalhar. A Bíblia está nos dizendo para ficarmos longe daqueles que se entregam ao pecado, daqueles que fazem disso um estilo de vida. Não se trata de julgá-los ou ser melhor que eles, mas de nos protegermos da tentação que eles possam tentar nos oferecer. Olha, eu entendo. Todos nós queremos ser amados e aceitos, e às vezes pensamos que sair com essas pessoas nos fará sentir aceitos. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga. Isso é uma armadilha. Essas pessoas não se importam com você ou com o seu bem-estar. Elas se preocupam consigo mesmas e com seus próprios desejos egoístas. Portanto, não caia nas mentiras delas. Mantenha-se forte, mantenha-se fiel a si mesmo e à sua fé, porque no final das contas, você é o único responsável por sua própria felicidade e sua própria salvação. Em seguida, todos nós temos aquelas pessoas em nossas vidas que nos fazem sentir como se estivéssemos pisando em ovos. Elas constantemente nos culpam por tudo que dá errado, mesmo que não seja nossa culpa. Se você se identifica com isso, ouça, porque esse tipo de pessoa está tentando prejudicá-lo e você precisa evitá-las a todo custo. Você pode não perceber, mas essas pessoas são extremamente manipuladoras, usam táticas como medo, ansiedade, culpa e vergonha para controlar você. Elas não se importam com o que é melhor para você, estão apenas cuidando de seus próprios interesses. E se elas estão te tratando assim agora, só vai piorar no futuro. Se você está assumindo a responsabilidade por coisas que sabe que não são sua culpa, é um grande sinal de alerta. Você não está em um relacionamento saudável e é hora de parar e avaliar o que está acontecendo. Não deixe essa pessoa fazer você se sentir como se estivesse sempre errado, porque honestamente, isso é quase uma porta de entrada para o pecado. E aqui está a questão. Você nunca deveria ter que mudar quem você é por outra pessoa. Se você não consegue relaxar e ser você mesmo perto dessa pessoa, isso é um grande problema. Você merece estar com alguém que te aceite por quem você é, com falhas e tudo. Você não deveria ter que andar na ponta dos pés ao redor delas ou pisar em ovos apenas para evitar conflitos. Portanto, se você está em um relacionamento com alguém que faz você se sentir sempre culpado, é hora de cortar os laços. Pode ser difícil, mas a longo prazo é a melhor coisa para você. Não deixe que o comportamento tóxico de outra pessoa te derrube. Você merece estar com alguém que te trate com respeito, amor e bondade. Lembre-se, você é um filho e uma filha de Deus e merece estar com alguém que reconheça o seu valor. Depois temos também aqueles que te derrubam em vez de te elevar, os que são sempre negativos e parecem sempre ter um plano por detrás. Aqueles com esse espírito estão tentando prejudicá-lo e é importante evitá-los também. Agora, você deve estar se perguntando, quem são essas pessoas tóxicas? Bem, de acordo com Provérbios capítulo 24, versículos 1 e 2, elas são más. Sim, eu disse más. Mas não se preocupe, não estamos aqui para começar uma caça às bruxas. O mal neste contexto se refere ao pecado e, se formos honestos, todos sabemos como isso se parece. É a pessoa que está sempre falando dos outros, sempre tentando derrubá-las
para se sentir melhor consigo mesma. É a pessoa que está sempre se vangloriando de seus bens materiais e julgando os que não têm tanto. É aquela que é sempre negativa, trazendo drama e tentando criar problemas. Agora, eu sei o que você está pensando. Nem sempre é fácil identificar essas pessoas, principalmente quando estão usando uma máscara de amizade. Por isso é importante estar atento, ouvir sua intuição e ter cuidado com essas pessoas. Como filhos de Deus, sabemos que as más companhias arruinam a boa moral. É por isso que é importante tomar todas as medidas para não se expor a pessoas que podem atrapalhar sua caminhada com Deus. Mas sejamos sinceros, evitar pessoas tóxicas é mais fácil falar do que fazer. Às vezes, nos pegamos querendo nos encaixar ou desejando a companhia de certas pessoas, mesmo que não sejam boas para nós. É tentador querer fazer parte disso, mas como diz a Bíblia, não devemos desejar estar com elas. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos determinar dentro de nós que iremos evitar pessoas tóxicas e nos cercar daquelas que trazem o bem para nós. Vamos nos cercar de pessoas que nos incentivam a sermos melhores, que nos elevam e que nos encham de coragem, porque no final das contas a vida é muito curta para passá-la com pessoas que não nos valorizam ou não nos respeitam. Em seguida, temos aqueles com espírito religioso. Agora eu sei o que você está pensando, mas espera, não devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Sim, você está certo, mas alguns vizinhos são mais amados à distância. Deixe-me explicar. Esses com espírito religioso são aqueles que estão tão focados nas regras e regulamentos de sua fé que se esquecem da coisa mais importante, ter um relacionamento genuíno com Deus. Substituem sua fé por suas obras, e é aí que habita o problema. Esses religiosos podem ser um perigo para a nossa fé, porque estão tão preocupados com o sistema e como as coisas devem ser feitas que se esquecem do principal. Veja, um religioso endurece o coração das pessoas contra Deus, e não queremos conviver com isso. A Bíblia até nos adverte sobre esses tipos de pessoas em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, onde diz que nos últimos dias os homens serão traiçoeiros, imprudentes, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Mas antes de afastá-los e condená-los, lembre-se de que somos chamados a amar o próximo. Ainda podemos amá-los à distância, intercedendo por eles em oração, indo diante do Senhor para que sejam libertados desse espírito religioso. Um verdadeiro cristão não irá condenar as pessoas, porque ele sabe que recebeu a misericórdia do Senhor e, portanto, deve estender essa mesma misericórdia aos outros. Os religiosos são um grande desafio, pois se comportam como um verdadeiro cristão, porém não são. Mantenha os olhos abertos e fique sempre alerta, porque eles podem ser difíceis de detectar. Mas com o discernimento dado pelo Espírito Santo e muita oração, você conseguirá identificar e assim evitá-los. No coração de Jezreel, um momento histórico foi gravado. Um dia que ainda hoje ressoa como um eco arrepiante. Este não foi um dia qualquer. Foi o dia que marcou a queda de Jezabel, nome que ainda causa arrepios na espinha de quem conhece sua história. Imagine isso. Jezabel, não apenas uma rainha, mas um símbolo de corrupção e desafio contra Deus, que trouxe a adoração de Baal para o âmago de Israel. Baal, uma divindade cujo nome foi espalhado em Canaã e na Fenícia, se tornou um farol da fé enganosa sob a influência de Jezabel. Vamos fazer uma pausa e pensar por um momento. Por que isso é importante para nós agora? O que podemos nós, no nosso mundo moderno, tirar da antiga história de uma rainha que viveu há milhares de anos? A resposta não está nas páginas empoeiradas da história, mas na mensagem viva que ela carrega. A história de Jezabel é um lembrete claro de como é fácil se desviar do caminho da justiça e de como o fascínio das falsas crenças pode levar até os mais poderosos à sua queda. Consideremos a forma como a adoração de Baal se infiltrou em Israel e Judá, se transformando em várias formas, satisfazendo os desejos das pessoas e prometendo prosperidade e fertilidade. Não é isso um reflexo de nossos próprios tempos? Não seriam as tentações que nos cercam os falsos deuses aos quais nos curvamos inconscientemente, seja o poder, a riqueza ou o prazer, os Baals dos tempos modernos? Mas aqui está o ponto crucial de tudo. O fim de Jezabel não foi apenas uma morte física,
Foi um símbolo de uma verdade maior, uma verdade que grita para nós ainda hoje, que o caminho do desafio a Deus, o caminho da imoralidade e da idolatria, leva à destruição. Lembre-se das palavras de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, onde uma falsa profetisa é comparada a Jezabel por desencaminhar as pessoas. Esta não é apenas uma história, é um chamado para despertar. A vida de Jezabel, suas escolhas e seu fim trágico servem como um alerta vívido, quase visceral. É um chamado à introspecção para olharmos para dentro de nós mesmos e perguntarmos: será que estamos deixando que as Jezabéis do nosso mundo nos enganem? Estaremos nós também, de alguma forma, sucumbindo às atrações dos ídolos modernos? É urgente que percebamos isso, pois nessa compreensão reside a nossa salvação. Meu amigo e minha amiga, a história de Jezabel não é apenas uma história antiga. Ela é um espelho erguido para a nossa sociedade e para as nossas vidas. É um lembrete de que, embora os tempos possam mudar, as verdades fundamentais da retidão de seguir o caminho que Deus estabeleceu para nós permanecem inalteradas. Consideremos essa história não apenas como um relato histórico, mas como um apelo pessoal para reexaminarmos a nossa fé, as nossas escolhas e a nossa lealdade. Um rei chamado Acabe queria uma simples vinha, um pedaço de terra que brilhava nos seus olhos. Mas não era qualquer terra. Ela pertencia a Nabote, um homem cujas raízes naquele solo eram tão profundas quanto as memórias de seus ancestrais. Agora entra a rainha Jezabel, um nome que se tornou sinônimo de traição e malevolência ao longo dos tempos. Imagine essa mulher não apenas como uma rainha, mas como uma tempestade de ambição e astúcia. Ela vê seu marido, o rei, de mau humor, com a cabeça nublada pelo descontentamento. Ele conta a ela sobre a vinha que não pode ter, e naquele momento a determinação de Jezabel endurece como ferro. Ela diz para Acabe com palavras cheias de segurança: "Deixe comigo, o desejo do seu coração será seu." E assim um plano sombrio como uma noite sem lua se desenrola. Jezabel, com um decreto e o selo de um rei, escreve uma sentença de morte para Nabote, mascarando isso como justiça. A vinha é tomada, a vida de Nabote é exterminada e neste ato, Jezabel lança sementes da sua própria destruição. Pois nas sombras, um julgamento tão inevitável quanto o nascer do sol à espera. Jeú, um general, uma força de retribuição divina, está no horizonte. Ele não é apenas um homem, ele é a personificação de uma tempestade justa enviada para erradicar a maldade que se apoderou. A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 17, versículos 5 e 6, de outra figura, um símbolo de corrupção e desafio contra Deus. Esta figura embriagada do poder e do sangue dos santos reflete a própria jornada de Jezabel. Ela, intoxicada pelo poder e cega pela sua própria ambição, não conseguiu ver o que estava escrito na parede. Meu amigo e minha amiga, essa história não é apenas um conto do passado. Ela é um espelho que reflete os nossos próprios tempos. Quantas vezes vimos o poder corrompido, a ambição cega e a justiça pervertida? Quantas vezes testemunhamos o sofrimento dos inocentes enquanto os corruptos desfrutam de um triunfo temporário? Mas lembre-se, a história não termina com o triunfo de Jezabel. Termina com a sua queda, um destino tão dramático, tão absoluto, que serve de aviso através dos tempos. O dia em que Jezabel caiu foi um dia de acerto de contas, um lembrete claro de que a justiça, embora às vezes lenta, nunca falha. Ao caminhar pela sua própria vida, testemunhando a ascensão e a queda das Jezabéis do mundo, lembre-se disso. As vinhas do seu coração, a sua integridade, a sua compaixão, valem mais do que os desejos passageiros de poder e ganância. Permaneça firme como Nabote e saiba que a verdade, como uma rocha firme, resiste além das tempestades fugazes da ambição. No coração de uma movimentada cidade antiga, Jezabel elaborou um plano tão sinistro que dá até arrepios. Ela usa o disfarce de uma cerimônia religiosa, um dia de jejum, não por piedade, mas como um manto para suas intenções sombrias. Não é sobre quebrar regras, mas quebrar a própria essência da justiça e da moralidade. Agora imagine Nabote, um homem comum, orgulhoso de sua vinha, sem saber da tempestade que se aproximava. O plano de Jezabel estava em ação. Ela falsificou cartas, preparou o cenário e plantou 2 mentirosos para acusar Nabote de blasfêmia. A injustiça é surpreendente, um homem inocente condenado sob uma fachada da legalidade. É uma cena que nos faz questionar: quantas vezes presenciamos inverdades envoltas em vestes da verdade? A trama se desenrola e Nabote é apedrejado até a morte, e seu sangue encharca o solo de sua própria vinha.
A notícia chega a Jezabel e, com uma calma arrepiante, ela diz ao marido Acabe para tomar posse da vinha. É um momento que captura a extensão da ganância e da manipulação humana. Mas essa história não trata apenas da maldade humana, é também sobre justiça divina. Entre Elias, um profeta de Deus, um farol da verdade em um mar de engano. Ele confronta Acabe bem na vinha que foi roubada com palavras que ecoam no tempo. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue. A profecia se desenrola, Acabe cai em batalha. A história então muda para Jeú, ungido por Eliseu, sucessor de Elias. A missão de Jeú é clara: derrubar a casa de Jezabel. Ele elimina o filho dela, Jorão, cumprindo parte da profecia divina. E então chega o dia em que Jezabel encontra o seu fim. Ela não se encolhe nem se esconde, ela enfrenta seu destino de frente, desafiadora até o fim. Posicionada junto a uma janela, ela desafia Jeú, zombando da própria noção do medo. Mas a sua bravata é em vão. Numa reviravolta de ironia divina, ela cai e os cães consomem seu corpo exatamente como Elias havia profetizado. Essa história é mais do que apenas um relato histórico. É uma metáfora poderosa que fala hoje, nos exortando a examinar as nossas próprias vidas. Onde hoje vemos injustiça, manipulação ou ganância? Será que somos como Jezabel, usando o nosso poder e influência para ganhos egoístas? Ou somos defensores da verdade e da justiça? A morte de Jezabel não é apenas uma história de retribuição, é um chamado à introspecção. Ela nos lembra que as sementes do engano e da crueldade que semeamos conduzirão inevitavelmente à destruição. É um aviso severo de que a busca de ambições egoístas às custas dos outros leva à queda. E recapitulando a história novamente, houve um homem, um profeta, que recebeu uma ordem divina. Sua tarefa? Ungir um novo rei, um homem chamado Jeú. Imagine este profeta, jovem e determinado, com o coração batendo forte com o peso de sua missão. Ele encontra Jeú e com um simples frasco de azeite o unge como rei. Mas isso não é apenas uma cerimônia, é um decreto divino de mudança, uma mudança de poder ordenada pelo próprio Deus. Agora, Jeú foi incumbido de uma missão monumental: confrontar a maldade da rainha Jezabel e do seu marido, o rei Acabe. Jezabel não era uma rainha qualquer. Ela era famosa por suas más ações, um nome que ainda hoje simboliza engano e traição. Suas ações tiveram consequências, não apenas para ela, mas para todo o reino. Veja, Jezabel desencaminhou muitos, promovendo a adoração de ídolos e perseguindo os profetas de Deus. Sua influência foi como uma nuvem negra sobre Israel, mas a justiça de Deus estava prestes a acontecer. Pulando para o dia do acerto de contas, Jeú, agora rei, confronta esta rainha do engano. Lá está Jezabel em seu palácio, talvez pensando que poderia encantar ou intimidar Jeú, como havia feito com tantos antes. Mas Jeú não se deixou influenciar, ele conhecia seu dever. No momento de intenso drama, Jeú ordena que ela seja atirada pela janela. É gráfico, é violento, mas lembre-se, não é sobre a queda de Jezabel, mas a queda do próprio mal. A Bíblia não foge das duras realidades da vida e nós também não deveríamos fugir. O fim de Jezabel foi profetizado e se cumpriu. Os cães consumiram seu corpo, uma imagem nítida e horrível, mas que fala por si. É um lembrete de que o mal, por mais poderoso que pareça, terá a sua queda. Mas não vamos perder a verdadeira lição aqui. É fácil nos concentrarmos no final dramático de Jezabel e perdemos a mensagem para nós. Essa história não é apenas sobre o passado, é sobre nosso presente e futuro. Todos os dias enfrentamos escolhas. Devemos seguir o caminho da justiça ou sucumbirmos às tentações deste mundo, às Jezabéis que nos cercam. A história de Jezabel nos ensina que nossas escolhas têm consequências. É um lembrete solene para permanecermos fiéis ao que é bom e certo. Então, ao refletir sobre essa história, se pergunte: quais são as Jezabéis em sua vida? Quais são as influências que precisamos confrontar e derrubar para permanecermos fiéis ao nosso caminho? Lembre-se, com a orientação de Deus, nenhum desafio é intransponível. Para encerrar, deixemos que essa história seja um farol de esperança e um aviso. Uma esperança de que a justiça acabará por triunfar e um aviso de que o mal, por mais poderoso que pareça ser, encontrará o seu fim. Vamos levar esta mensagem em nossos corações e viver nossas vidas com a coragem e a convicção de Jeú, guiados pela luz inabalável de Deus. Embora Acabe e Jezabel desfrutassem do poder terreno, sua história é um lembrete claro de que tal poder é passageiro e vazio. Eles tinham tudo pelos padrões do mundo:
riqueza, autoridade e influência, mas estavam espiritualmente falidos. Isso nos leva a refletir: o que estamos buscando em nossas vidas? Será que estamos buscando prazer e poder passageiros, ou estamos construindo um legado de retidão e amor? Está claro que a influência de Jezabel foi profunda. Ela não foi apenas uma parceira passiva no reinado de Acabe, ela foi a força motriz por trás de muitas das suas piores decisões. Isso traz à luz o poder da influência em nossas vidas. A quem estamos permitindo moldar nossas decisões e nossos caminhos? Essas pessoas ou essas coisas estão nos conduzindo em direção à luz e à verdade ou por um caminho de trevas e engano? O fim de Jezabel é marcado por uma das mortes mais arrepiantes e gráficas da Bíblia. Esse final duro serve como um julgamento divino não apenas sobre seus atos, mas sobre o próprio espírito de rebelião e idolatria que ela incorporou. É um lembrete preocupante de que, embora Deus seja misericordioso e paciente, antes de mais nada, ele é justo. Nessa história, encontramos lições de vida críticas. As amizades que mantemos podem nos elevar ou nos derrubar. As nossas ações têm consequências de longo alcance. E o mais importante, afastar-se de Deus leva a um caminho de destruição não apenas nessa vida, mas eternamente. Agora, meu amigo e minha amiga, enquanto refletimos sobre essas verdades, peço que você reflita sobre a sua vida. Quem são as Jezabéis que estão influenciando você? Você está firme em sua fé ou está sendo influenciado pelos ídolos do nosso tempo, seja poder, riqueza ou prazer? Vamos entrar nessa conversa. Compartilhe nos comentários abaixo como essa história ressoa em você. Quais são as vinhas que você cobiça? Quem são as influências em sua vida que te afastam do caminho de Deus? E não se esqueça, se essa mensagem tocou seu coração, curta e inscreva-se em nosso canal para mais mensagens e orientações em sua jornada espiritual. Vamos trilhar este caminho juntos, buscando a verdade e a luz, num mundo que muitas vezes parece cheio de Acabes e Jezabéis.